Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. É motivo de bastante alegria poder estar mais uma vez meditando na palavra de Cristo. Nós vamos meditar hoje no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 10, e o versículo 46 a seguir. Nós vamos falar sobre Bartimeu, o cego de Jericó. Nós vamos estar aqui fazendo a leitura e logo em seguida meditamos um pouquinho na palavra de Deus. Estamos aguardando aí um momento para congregarmos juntos. Sentimos falta, estamos com saudade dos irmãos, de ouvir o seu glória a Deus, o seu aleluia, de ver você adorando a Deus. Enquanto isso, nós vamos adorando a Deus pelo meio de comunicação, pelo WhatsApp, pelo Facebook, e Deus vai estar assim operando na nossa vida. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos, e uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, palavra poderosa, que nos traz aqui uma meditação sobre a fé de Bartimeu e sobre a graça, o poder miraculoso de Cristo de operar sobre as nossas vidas. Irmãos, a Bíblia vai falando que Jesus vai entrando em Jericó. Lucas escreve que Jesus entra em Jericó e vai passando. Jesus subia para Jerusalém para consumar o propósito, consumar o grande projeto de Deus. Ele estava ali de passagem. Se nós formos ler Lucas vai falar que Zaqueu, o publicano, chefe do publicano, se fosse hoje seria o delegado da Receita Federal, aquele que mandava, tomava conta, gerenciava os cobradores de impostos. Ele também ouve falar de Jesus. Ele também percebe que no meio de uma grande multidão havia ali um homem chamando a atenção. E os testemunhos de milagres e maravilha, eles eram testemunhados, contados. Muitas vezes as pessoas ali abriam a boca e diziam o que Jesus havia feito. E surge então uma curiosidade na vida de Zaqueu. Porém, Zaqueu enfrentava também algumas dificuldades. Porque bem entendo eu que independente do nosso problema, talvez seja difícil do problema do nosso irmão, às vezes a dificuldade que eu enfrento é diferente da dificuldade que o meu irmão está enfrentando, porém sempre será uma dificuldade. Zaqueu não era cego, porém ele era um homem muito pequeno. Quando a Bíblia fala da sua pequenez, da sua estatura, é realmente porque ele era muito pequeno. E ele tentou ver Jesus, mas existia uma barreira humana, existia uma muralha humana diante dos olhos de Zaqueu que o impedia ele ver Jesus. Porém, Zaqueu não deixa que isso venha a ser, quem sabe, um impedimento a qual não viesse deixar ele contemplar a Cristo. Porém, ele entende, ele sabe aonde Jesus vai passar. Ele sabia o caminho que estava traçado para Jesus passar por Jericó, para subir para Jerusalém. Irmãos, quando eu medito nesta palavra, eu vejo que um homem descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele foi acometido pelos salteadores. E agora eu vejo Jesus saindo de Jericó para ir para Jerusalém, para trazer vida, para trazer esperança, para concluir o plano que Deus fez lá do princípio da criação. E agora Zaqueu entende aonde Jesus havia de passar e ele corre na frente. Eu não sei quanto tempo de vantagem Zaqueu teve
para estar ali em cima daquela figueira. Ele sobe na figueira e ele fica esperando o momento que Jesus havia de passar. Uma das dificuldades aqui, a Bíblia diz que ele era chefe do publicano, ele era pequeno e também era rico. E agora ele tem uma outra dificuldade. Ele está vendo uma grande multidão e ele não sabe quem é Jesus. Os discípulos se vestiam como Jesus. Os discípulos andavam como Jesus. Então seria mais uma dificuldade para que Zaqueu pudesse conhecer Jesus. Nós olhamos na palavra do Senhor, nós vemos que quando Judas, ele vai entregar Jesus para ser preso, e ele então tem que identificar Jesus com um beijo. Ele diz, aquele que eu beijar, este é Jesus. E agora quem iria identificar Jesus para Zaqueu? Mas eu entendo, irmãos, quando nós nos esforçamos, temos algumas atitudes, por mais que não conhecemos Jesus, mas que nós temos desejo de conhecê-lo, fazemos como Zaqueu, corremos à frente, subimos na figueira, temos paciência de esperar Jesus passar, de esperar o momento, nós não nos precipitamos. Jesus tem o prazer de se revelar a nós. Quando olho para a palavra do Senhor, em Salmo 40, o salmista escreveu dizendo, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele estava se revelando para Zaqueu naquele momento. A multidão vai caminhando, Jesus vai ministrando ali o seu evangelho, porque Jesus não perdia tempo. A conversa de Jesus não era como lançada ao vento, ela tinha direção. O coração das pessoas era alvejada pelo poder da palavra de Deus. A palavra do Senhor que penetra entre juntas e medula e vai até a divisão da alma e separa tudo. Tem poder para discernir a todos. E agora Jesus para bem debaixo da figueira e a multidão para também. Quem sabe houve um grande silêncio, um questionamento no coração. Por que Jesus parou? Por quê? Porque Jesus sempre para quando alguém lhe chama a atenção. Zaqueu estava bem quietinho, Zaqueu mal respirava, quem sabe o seu coração pulsava muito forte, e ali ele dizia, agora chegou o momento que eu quero ver Jesus, e Jesus o surpreende, Jesus se revela para ele. Eu quero dizer que nesses dias que estamos vivendo, aleluia, Jesus quer se revelar para milhares, centenas de milhares de pessoas que têm o desejo de conhecê-lo mais profundamente. Porque Zaqueu conhecia de ouvir falar, Zaqueu conhecia de alguém testemunhar, Zaqueu conhecia porque alguém corria pela cidade dizendo, Jesus de Nazaré está passando aí. Mas Zaqueu agora vai conhecê-lo porque vai receber Jesus gostoso no seu coração. Jesus há de se revelar para Zaqueu, aleluia. Jesus há de se manifestar para Zaqueu de uma forma linda e maravilhosa. Quando Jesus para debaixo da figueira, Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa, aleluia. Jesus não estava forçando nada, porque Jesus nunca forçou um milagre. Jesus nunca forçou, irmãos, aleluia, que alguém pudesse dizer algo que não estava acontecendo. Mas quando Zaqueu desce da figueira, ele estava aceitando o propósito de Cristo. Ele estava aceitando aquilo que Jesus havia acabado de pronunciar, aleluia, de pousar na casa de Zaqueu. Jesus lançou uma palavra e houve uma grande aceitação. Porém, se Zaqueu não quisesse, ele permaneceria em cima da figueira, porque Jesus Cristo disse, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. O que eu entendo com isso? Aleluia, é que nós temos liberdade de escolha, nós temos livre-arbítrio, quando nós ouvimos Jesus se revelar para nós. Quem sabe temos uma curiosidade de conhecer Jesus mais profundo, de conhecermos Jesus um pouquinho mais do que aquilo que alguém nos testificou, do que o que alguém nos contou. Nós queremos realmente ter uma conversa com Cristo, ouvi-lo ele de perto, mas também temos escolha, temos livre-arbítrio, quando às vezes nós vemos Jesus operar na vida das pessoas, nós vemos Jesus agir no meio da multidão, porém, nós não queremos descer da figueira. Eu tenho certeza que nesta noite, eu estou falando com pessoas que têm visto Jesus, que Jesus tem se revelado para você de alguma forma, porém, você prefere, a sua escolha é permanecer em cima de uma figueira. Quem sabe você já viu um milagre, quem sabe você já viu um mover, Deus batizar com o Espírito Santo,
pessoas profetizarem, porém, até aí, aleluia, foi a intimidade que você teve com Cristo, só na vida das demais pessoas. E você nunca quis descer da figueira para levar Jesus para a tua casa, para levar Jesus para a tua residência. Eu quero dizer nesta noite, irmãos, que é muito importante assim, vermos o mover de Deus. Vemos Deus agir na vida das pessoas com salvação, com cura, com libertação, aleluia, meu Deus, realizando grandes obras, mas o mais importante é levarmos Jesus para a nossa casa. E agora, aleluia, Jesus diz para Zaqueu, ou para as pessoas que estavam ali, porque há um questionamento no coração do ser humano, porque muitas das vezes não entendemos a forma de Deus trabalhar, a forma de Deus agir na vida das pessoas. E agora alguém diz assim, quem é esse que entrara para ser hóspede de um pecador? E Jesus disse, esse também é filho de Abraão, aleluia, o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele dá a entender que o projeto de Deus não está limitado naquilo que um ser humano pensa, no julgamento de algumas pessoas, aleluia. O projeto de Deus, irmãos, não está limitado na minha pequenez do meus pensamentos, do meu conhecimento, aleluia. Nós entendemos que ali as pessoas estavam limitadas, entendiam que pessoas como Zaqueu, rejeitado pela sociedade, quem sabe pelas suas atitudes errôneas, não poderia receber Jesus, aleluia, não poderia dar uma oportunidade para Jesus estar na sua casa, mas quando ele desce da figueira, ele prova ali o seu propósito, ele demonstra ali as suas intenções, e Jesus, que sonda o coração, se prontificou a estar na casa de Zaqueu. Como eu disse aqui, Jesus não força nada, ele espera uma oportunidade. Em Apocalipse 3:20 ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a tua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Olha o que me chama a atenção, que Jesus diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Jesus tem batido em muitas portas, tem deixado as pessoas curiosas, mas muitos não têm ouvido a voz de Jesus. Ele diz, aquele que se ouvir a minha voz, então abrirá a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Agora, irmãos, Jesus vai saindo de Jericó, faz uma obra na casa de Zaqueu. Zaqueu se arrepende, porque o arrependimento ainda é a melhor atitude, é o melhor projeto, o maior projeto para o homem é ter um encontro com Cristo. Arrependimento. Quando João pregava, dizia, arrependei-vos e sejais batizados. Arrependei-vos. Jesus vem e ministra a mensagem e não muda as palavras, e ele diz, arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. As pessoas hoje, irmãos, não estão tendo dificuldade de ouvir mensagem. Há mensagem em todos os meios de comunicação, a mensagem pelos rádios, na internet, a mensagem na televisão, porém está tendo falta de arrependimento. E se nós não nos arrepender, nós não vamos conseguir adentrar, ali, tomar posse daquilo que Deus tem projetado para a nossa vida. Jesus agora faz a obra na casa de Zaqueu, ele se arrepende e ele abre mão de finanças, porque muitas pessoas têm amor ao dinheiro e muitas das vezes partem desta vida para outra, nem aproveita aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus presenteou a vida dele com bens materiais. Ele não consegue nem usufruir das bênçãos que Deus lhe proporciona, porém agora ele abre mão, ele diz assim, para mostrar para os homens, porque Jesus já sabia do verdadeiro arrependimento. Jesus conhece o nosso coração. Às vezes somos julgados, às vezes as pessoas conseguem até apontar um outro, não conhecendo o íntimo do coração do homem, porém Jesus já conhecia, mas que para que os discípulos, as pessoas que estavam ali, pudessem ver o arrependimento de Zaqueu, ele diz, se tenho defraudado alguém, hoje, ele diz assim, hoje eu vou repartir metade dos meus bens com o pobre, com os necessitados, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele vai dentro da lei, aleluia, ele ali vai na lei e diz assim, ó, vou aqui fazer uso da lei de restituição. Se alguém furtar alguma ovelha, teria que devolver 4 vezes mais. E aqui Zaqueu, conhecedor da lei, ele começa agora a praticar,
entendemos que ele era um bom conhecedor, mas ele era um péssimo praticante. Mas quando o homem tem encontro com Jesus, ele passa a conhecer Cristo e praticar as suas obras, aleluia, e ele prova para os homens, que muitas das vezes questiona a minha e a tua fé, ele prova para aqueles que estavam ao redor de Jesus, através destas palavras, desta atitude de um grande arrependimento. E agora Jesus prossegue, porque ele estava de passagem, ele estava ali para ficar uma semana, um mês, um ano. Jesus era hóspede, que chegaria num dia e partiria no outro. E agora, saindo de Jericó, uma grande multidão seguia, a mesma multidão que estava envolvendo Jesus, fazendo muralha ao redor de Jesus. E é uma pessoa com uma situação um pouquinho mais complicada, é uma pessoa com uma situação um pouquinho mais dificultosa, mas também tinha dificuldade como Zaqueu. Zaqueu tinha dificuldade como esta pessoa. Mas agora, irmãos, as pessoas, Bartimeu entende que ele tem que se valer daquilo que ele tem, aleluia. Zaqueu, com a sua pequenez, se valeu das suas pernas correndo e de uma figueira, e de uma humildade de descer da figueira para receber Jesus. Porém agora o Bartimeu estava sentado, estava prostrado à beira do caminho, e ele estava mendigando. E agora passa uma multidão. Quem sabe ele não tinha ainda contemplado no seu dia a dia um grande alvoroço, como estava acontecendo naquele dia. E isso lhe chama a atenção, meus queridos, aleluia. Um grande passo para Jesus operar, uma grande porta para Jesus operar a nossa vida, é termos a nossa atenção focada, chamada. E agora a atenção de Bartimeu, ela é chamada. Não que ele via ali uma grande multidão, não que ele enxergava, porque a Bíblia diz que ele era cego e estava mendigando. Porém, ele ouve, aleluia, ele ouve ali um grande mover, e ele tem atenção chamada, voltada para aquele movimento, para aquela manifestação, quem sabe de glória a Deus, aleluia, de testemunhos que estava acontecendo naquele lugar. E ele pergunta: o que está acontecendo? Quem sabe isso, cutuca para alguém e diz assim: o que está acontecendo aqui? E alguém diz assim: ó, Jesus Nazareno está passando, aleluia. Jesus, ele está no meio da multidão, por isso há um grande alvoroço. Eu quero dizer que quando Jesus está na nossa casa, Jesus está dentro da igreja, Jesus está trabalhando na face da terra, há sim um alvoroço, mas para um milagre, para nós concretizarmos aquilo que nós chamamos de fé, porque muitas das vezes nós temos fé, mas nunca conseguimos colocar em prática. Nós pensamos que temos fé, mas nós não tivemos uma oportunidade para pôr em prática. Eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo, que este momento é oportuno para nós colocarmos a nossa fé em prática. É no meio de alvoroço, aleluia, é no meio de um grande mover, que o servo do Senhor tem oportunidade para pôr a fé em prática. Ainda que a fé não é de todos, mas aquele que entende que o momento é oportuno, vai se manifestar. E a Bíblia vai dizer que agora, Bartimeu mesmo sentado, olha, se para Zaqueu de pé, a barreira era grande, agora imagine para um homem cego sentado e cego, cego e sentado, não estava no caminho, estava à beira do caminho, ele não sabia qual era o movimento, ele podia ser até pisoteado, mas ele estava à beira do caminho, aleluia, Jesus. E quando ele ouve que Jesus está passando, irmãos, ele não perde tempo. Quanto tempo nós temos perdido? Quantas oportunidades nós temos deixado escapar? Queremos colocar, quem sabe, a responsabilidade na vida de meia dúzia de pessoas, e muito bem sabemos que a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é da igreja, a responsabilidade é aquele que ouve falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, agora a responsabilidade passa a ser dele. Até então ele não tinha responsabilidade. Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. É melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. Porém, ele não sabia que Jesus estava no meio da multidão, mas quando ele passa a saber que Jesus estava no meio da multidão, ele se sente na responsabilidade de levantar um grande clamor, aleluia, de clamar a Jesus, de chamar a atenção de Cristo. Porém, ele não tinha uma visão ótica
de entender se Jesus estava muito distante, se Jesus estava impossibilitado de ouvi-lo, porém brota uma fé no seu coração, uma fé que não era retroativa, era uma fé progressiva, era uma fé que crescia a cada clamor que ele fazia. Cada vez que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a fé dele era impulsionada a clamar a cada vez mais alto, aleluia. E isso me chama a atenção, quando às vezes nós nem ouvimos dizer que é Jesus, nós dizemos que Jesus está no meio da multidão, nós dizemos que Jesus está na nossa vida, mas quando nos defrontamos com barreira, quando nos defrontamos com obstáculo, nós fazemos retroceder. Mas agora, nesta noite, eu deixo aqui Bartimeu como exemplo de uma fé genuína, de uma fé verdadeira, de uma fé que abriu as muralhas para que seu clamor pudesse chegar até os ouvidos de Cristo, aleluia, oh glória a Deus, até que pudesse parar Jesus. Preste atenção, eu disse aqui que todas as vezes que Jesus tem atenção chamada, aleluia, atenção tomada, ele para atender a minha e a tua necessidade. Ele parou para Zaqueu, agora ele para Bartimeu, ainda que alguém no meio da multidão não entendesse, porque não entenderam quando Jesus disse: vou pousar na casa de Zaqueu, vou pernoitar lá. Alguém diz: é um pecador. Agora Bartimeu começa a clamar, Bartimeu começa a pedir, e logo aparece alguém, irmãos, para dizer: você tem que ficar quieto, você está incomodando o mestre, aleluia. Só que Bartimeu estava com a fé fervorosa, não tem palavra de desânimo que abate, que cala a oração de um crente que tem a fé fervorosa. Eu volto a dizer aqui, irmãos, Bartimeu era conhecedor da história de Jesus. Ele chama Jesus pela sua própria identidade. Jesus, filho de Davi, falou da sua geração, dos seus antecedentes. Tem de misericórdia, tem de compaixão de mim. Ele conhecia, assim como Zaqueu também conhecia, aleluia, a lei. Bartimeu conhecia os antecedentes de Jesus Cristo. E ele clama: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Conhecer, irmãos, é muito maravilhoso. Agora, ter fé para viver aquilo que conhecemos é necessário. Conhecer é bom, vivemos é melhor. E agora, tanto como Zaqueu e Bartimeu, eles não só conhecem, eles não demonstram só que tem uma sabedoria, mas demonstram que querem obedecer, viver, aleluia, aquilo que eles têm conhecimento, aquilo que eles acreditam que é certo. Nós estamos vivendo dias que há multidões de pessoas que conhecem. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que chegaria um momento que as igrejas amontoariam para si doutores, formariam anos após anos, em sequência, doutores, pessoas que conheceriam a palavra, que ministrariam mensagem, que arrancariam lágrimas da multidão, usando a psicologia, porém, não levaria a pessoa a exercerem a fé, aleluia, que seria necessário para ter um convívio de intimidade com Deus, para alcançar milagres, para alcançar maravilhas. Olha, por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo milagre, dias que Jesus ainda opera milagre, aleluia, que Jesus ainda tem todo o poder no céu e na terra, mas a ciência se multiplicou, os estudiosos querem descobrir coisa que Deus ocultou, onde ele diz para alguns escritores: sela esta palavra, como disse o apóstolo Paulo, aleluia, eu conheço um homem que se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi levado até o terceiro céu, e ali ele ouviu coisas que ao homem não é lícito falar, mas tem pessoas agora, em vez de ministrar o revelado, aleluia, de pregar aquilo que Deus quer, para que haja cura e milagre, como houve na vida de Bartimeu, para que haja restauração de fé e de uma crença genuína, como houve na vida de Zaqueu. As pessoas querem empolgar a multidão com um discurso deslumbrante, mas Jesus ainda procura pessoas que pronunciam a tua santa
poderosa palavra, a sua genuína mensagem. Olha o que Jesus diz agora no meio daquela multidão, quando pessoas queriam matar a fé de Zaqueu. Eu quero dizer para você nesta noite, como é que está a tua fé? Ela está crescendo? Ela está estagnada? Ela está retrocedendo? Ou tem pessoas querendo matar a tua fé? Faça como Zaqueu, continue clamando, aleluia. E agora a Bíblia vai dizer que Jesus, ele para. Irmãos, quando Jesus para, é um bom sinal. Quem sabe para a multidão não é muito bom. Para a multidão, irmãos, não quem sabe o desejo de ver Jesus parar, porque eles estão caminhando com Jesus. Mas Jesus sempre para atender alguém que tem uma necessidade muito maior do que a multidão que está à sua volta. Agora Jesus para, ele ouviu, aleluia, ouviu Bartimeu clamar, e ele diz assim, chama ele, e agora pessoas vão até Bartimeu e diz, levanta-te. Enquanto ele não foi chamado, ele continuava prostrado, mas agora ele é chamado, e a primeira palavra que ele ouve é, levanta-te. A segunda, tenha bom ânimo. Por quê? Porque o mestre te chama, aleluia. Meu Deus, quantas pessoas diz que tem um chamado, mas estão prostrados ainda? Quantas pessoas diz que tem uma missão, um chamado na sua vida, mas o seu ânimo, meu querido, está para baixo. E Bartimeu agora ouve esta mensagem do mensageiro que sai de Jesus, até Bartimeu diz, levanta-te, tenha bom ânimo, porque ele te chama. Ele já entende quem estava chamando ele. O seu chamado não é do homem, não foi feito pelo homem, não foi feito pelos pastores, o teu chamado não foi feito pelas lideranças, o teu chamado foi feito por Jesus Cristo de Nazaré. Então há necessidade de se pôr de pé, há necessidade de ter bom ânimo. Lembra lá o que Deus disse para Josué, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Quer ser vitorioso? Tenha bom ânimo. Quer ter uma oração respondida? Se coloque de pé, tenha bom ânimo, aleluia. E agora Bartimeu se coloca de pé, tem bom ânimo. Tem coisas que nós ouvimos que temos que fazer, e temos que fazer, façamos. Existem coisas que ninguém diz nada, mas nós olhamos para nós mesmos, segundo a nossa fé, nós temos que fazer. Tem coisas que é para Deus, tem coisas que é para o homem. O mensageiro trouxe uma palavra de ânimo, levanta-te, põe de pé, porque Jesus está te chamando, tenha bom ânimo. Mas agora Jesus está esperando Zaqueu, e eu fico imaginando que ele medita consigo mesmo, como provarei a minha fé, aleluia, se eu não tomar algumas atitudes necessárias? Então Zaqueu, se colocando de pé, ele lança de si a sua capa, a capa que identificava Zaqueu como cego, ou Bartimeu, me perdoe, Bartimeu, como cego visual, deficiente visual, e agora ele lança de si a sua capa. Meus queridos, eu acredito que a capa que ele tinha era tudo que ele possuía, lhe protegia do sereno, lhe protegia do calor do sol, lhe protegia do frio, era tudo que ele possuía, porque se ele tivesse alguma coisa a mais, ele não precisaria estar todo dia mendigando. Porém agora ele encontra algo superior a tudo quanto ele tem, maior que o ouro, maior que a prata, aleluia. Ele encontra um grande tesouro, ele encontra a pérola de grande valor, aleluia. E ele vai se despir de tudo quanto ele tem para abraçar a oportunidade, o tesouro escondido, que estava envolto na multidão, que estava distante dos teus olhos, mas que estava dentro do coração, um tesouro escondido. Ele vai abrir mão de tudo que ele tem, a sua capa, para ter um encontro com Jesus. Agora olhamos para esta palavra,
para a atitude de Zaqueu e lança de si a sua capa. Olha que fé tremenda, olha que fé maravilhosa. Pastor, ele tinha sido curado? Não, ele não tinha ainda recebido a cura. Que coisa linda. Pastor, ele já estava ali abraçado com Cristo? Não, ele só tinha recebido um chamado. Ele não tinha tomado posse da cura ainda, fisicamente, diante dos olhos da multidão, e nem mesmo no seu corpo físico, mas porém, a fé genuína já tinha tomado posse, já tinha certeza, e ele dizia consigo mesmo: não vou precisar mais dessa capa, porque a partir de hoje eu serei um homem, sou um homem que terei uma visão ampla, uma visão perfeita, porque eu estou diante do meu milagre. Eu digo para você nesta noite, aleluia, que ainda não alcançou o milagre, que ainda não tomou posse da vitória, não deixa a tua fé morrer, não deixa a sua fé se abalar, aleluia, glória. Jesus está bem na sua frente. Temos o exemplo aqui de Bartimeu, temos exemplo deste cego, filho de Timeu, aleluia, o filho honrado, glória a Deus. E entendemos que antes que ele tivesse ouvido Jesus falar com ele, só tinha ouvido um mensageiro, só o mensageiro tinha entregado aquela palavra. Ele está te chamando, ele já tem uma certeza, uma convicção de milagre. Oh, glória a Deus, para muitos que nesses dias não acreditam mais na sua chamada, porque não vê Deus agir, porque não vê as suas mensagens fluir. Acredite que Deus é aquele que ainda que te chamou, que está te esperando para te mostrar, abrir teus olhos, para te mostrar milagres maiores do que tu possa imaginar, aleluia. E quando Zaqueu fica de frente com Jesus, Jesus faz uma pergunta que muitos hoje queriam ouvir, aleluia, que muitos hoje queriam receber, mas que muitos também iriam zombar, que muitos iam dizer: Deus sabe do que eu preciso. Como é que ele pergunta: o que queres que ele me faça? O que queres que eu te faça? Deus sabe a minha necessidade. Sim, meu querido, Deus sabe a tua necessidade. Deus conhece teu coração, o teu deitar, o teu levantar, sabe como está a tua vida. Mas você precisa clamar, pronunciar, expor para Deus, descobrir o teu coração e dizer o que você precisa. E agora Jesus faz uma pergunta direcionada a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Eu volto a pronunciar Apocalipse 3:20. Jesus nunca invade a vida de ninguém. Jesus nunca invade, irmãos, o íntimo de ninguém, a não ser que nós abrimos o nosso coração, descobrimos o nosso coração para Deus. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Bartimeu ouviu a voz de Cristo. E agora é lindo clamar, é lindo orações, é maravilhoso o propósito, aleluia, de dobrar o joelho, ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, ou até mesmo o dia inteiro. Mas o mais lindo é saber o que quer. Bartimeu clama e ele sabe o que pedir, quando Jesus lhe direciona um questionamento: o que queres que eu te faça? Ele não gaguejou, meu irmão, ele não parou para pensar, porque ele teve tempo suficiente para refletir, para meditar o que era necessário na vida dele. Quem sabe o que você está passando é isso, até mesmo um silêncio de Deus, tem para você meditar, refletir, para você pensar, para você entender o que é necessário para a sua vida, para que quando chegar o momento que Jesus perguntar: o que queres que eu faça, você ainda não gaguejar, você não vier gaguejar e ficar sem saber o que dizer para Cristo. Porque quantas pessoas que estão dizendo: Deus não fala, Deus não me responde, Deus não fala. Aí quando Deus fala, vai demorar mais 1 ano para tomar uma atitude e dizer o que quer para Deus. Porém Bartimeu, agora, quando ouve Jesus dizer: o que queres que eu te faça, ele descobre o coração para Cristo e diz: a minha necessidade, o meu desejo é ver Jesus. Eu quero enxergar, eu quero contemplar, aleluia. Uma das coisas que Bartimeu queria ver era o que Zaqueu viu, aleluia. Oh glória! O que Bartimeu queria ver
uma das coisas que ele mais queria ver era o Jesus que parou debaixo da figueira, e Zaqueu contemplou com os seus olhos e levou ele para casa. Uma das coisas que Zaqueu queria ver era o autor e consumador da fé. Uma das coisas que Zaqueu queria ver era a promessa realizada, quando Isaías profetiza dizendo, aleluia, que da raiz de Jessé, aleluia, nasceria glória a Deus, da raiz de Jessé, o filho de Davi, o descendente ali, glória a Deus, iria nascer. Ele queria ver uma promessa cumprida, uma promessa realizada, porque também ele estava esperando. Quando alguém diz, Jesus o Nazareno está passando, ele não clama Jesus de Nazaré, ele clama Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E a Bíblia vai dizer em Lamentações 3:22, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidas, novas são a cada manhã, a sua misericórdia não tem fim. E agora ele disse, eu quero ver. E Jesus disse assim, vê, a tua fé te salvou. O que é que salvou Zaqueu? A fé. Aí depois da fé veio perseverança, depois da perseverança, oração. Vamos começar do início. Ele orou quando alguém tentou parar ele, ele perseverou em oração, aumentou o tom do clamor, aleluia, e demonstrou que havia fé. Porém, irmãos, se orarmos e não perseverarmos, a fé não existe. Aleluia, Jesus. Se perseverarmos e no momento que alguém dizer Jesus está chamando e nós não acreditarmos, a fé não existe. Porque às vezes oramos e quando Deus usa alguém para dizer, nós duvidamos do profeta, duvidamos do irmão que está entregando a mensagem. Porém agora Bartimeu crê e diz, eu quero ver, eu quero ter vista. E Jesus responde para ele, vê, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que logo, eu entendo como imediatamente ele viu, oh glória. E agora, irmãos, Bartimeu não volta para casa. Agora Bartimeu não corre para os parentescos e familiares. Bartimeu agora não diz, irei desfrutar a minha vida, porque até aqui eu não tive a oportunidade de enxergar um palmo diante do meu nariz. Agora eu vou desfrutar a minha vida. Eu vou gastar agora o meu tempo com meus amigos, com aqueles que até passavam e me cumprimentavam, aqueles que me deram algum tipo de atenção. Eu quero dizer, sim, temos amigos, temos alguém que dá algum tipo de atenção para nós, temos sim aqueles que são nossos parentescos e nossos familiares, mas porém, só Jesus pode operar o milagre em nossa vida. E Bartimeu agora, ele segue Jesus pelo caminho, porque depois que recebemos o milagre, depois que estamos impactados pela glória de Deus, não temos, irmãos, como continuar na beira do caminho. Não temos como continuar seguindo Jesus, mas na beira do caminho. Ele agora começa a seguir Jesus pelo caminho. E com esta palavra eu quero chamar a atenção de pessoas que estão me ouvindo nesta noite, que estão me assistindo neste momento. Quantos milagres Jesus já operou? Mas você nunca decidiu a seguir Jesus pelo caminho. Sempre você encontra uma necessidade maior. Sempre você vê na tua vida algo mais importante do que estar seguindo a Jesus. Porém, se Ele não opera o milagre, tu não estaria aí. Tu não estaria me ouvindo neste momento. Jesus já fechou a tua sepultura. Quantos livramentos Jesus te deu? Quantos dias Jesus colocou alimento na mesa do teu lar, o pão cotidiano? Quantas vezes Jesus fechou a boca do leão? Você é um bom seguidor, mas por fora do caminho. Você até é atraído por Cristo, mas para fazer parte de uma multidão, aleluia, que mais está interessada na multidão do pão, na multiplicação do pão, na providência diária, do que acreditar que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e que ninguém vai ao Pai, vai ao céu, se não for por Ele. Mas Bartimeu entendeu que Jesus era provedor, Jesus era aquele que operava o milagre,
mas que ele precisava estar no caminho após Jesus. Ali, porque o que adianta o homem ver milagres? O que adianta o homem viver maravilhas? O que adianta o homem viver algum suprimento de necessidade? Ter as suas necessidades supridas, porém, não estar com Cristo na caminhada. No fim da jornada, aleluia, enfrentaremos um obstáculo muito grande, a qual a nossa fé não conseguiu remover em toda a caminhada, não conseguiu tirar da nossa frente em toda a caminhada. Por quê? Porque estávamos à beira do caminho. Enfrentaremos uma dificuldade, um obstáculo muito grande, a falta de se decidir, a falta de saber o que queremos, a falta de tomar uma decisão, assim como tomou Zaqueu, descendo a figueira, não se importando com aquilo que as pessoas iriam dizer dele, que os amigos, os subordinados, cobradores de imposto, iriam dizer dele. Quem sabe dizer assim: agora você deixou do churrasquinho, agora não temos mais, Zaqueu, as nossas piscinas, os nossos finais de semana. Zaqueu não se importou com isso. Zaqueu entregou a vida inteiramente, espírito, alma e corpo para Deus. Assim como o cego Bartimeu, que quando entendeu que Jesus havia atingido o íntimo dele, com um milagre, com aquilo que nunca ninguém poderia lhe proporcionar, ele se entrega a Cristo e ele segue Jesus pelo caminho. Eu encerro aqui esta mensagem e te digo, meu amado ouvinte, quem sabe algumas consequências têm te levado à beira do caminho, assim como levou Bartimeu, consequência aqui, assim como levou Bartimeu à beira do caminho. Algumas dificuldades têm te colocado à beira do caminho, aleluia, porém Jesus está de passagem, Jesus está subindo para Jerusalém. Se decida hoje, porque o amanhã pode ser tarde demais. O amanhã pode não existir para a nossa geração. Hoje é dia oportuno, assim como Jesus disse para Zaqueu: hoje me convém pousar na tua casa. O hoje de Deus para mim e para você pode decidir um futuro eterno de nossas vidas, numa eternidade com Deus. Eu te deixo essa palavra. Tem ouvido falar de Jesus? Tem ouvido o mensageiro dizer alguma coisa? Porém é necessário se colocar de pé, ter ânimo para receber o milagre. Jesus disse: a tua fé te salva, a tua fé te salvou. E agora ele segue Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Bartimeu não pega uma carona. Quantos crentes querem andar de carona? Quantos ouvintes querem andar de carona na fé do pastor, na fé do missionário, na fé do evangelista, na fé do presbítero, na fé do diácono, na fé do cooperador, na fé da irmãzinha da canela de fogo? Aleluia. Bartimeu não pegou uma carona. Bartimeu, ele se colocou de pé e colocou as perninhas para caminhar, os pezinhos para prosseguir atrás de Cristo. Eu pergunto nessa noite: como é que está a tua fé? Ficarás prostrado à beira do caminho, esperando a segunda, a terceira oportunidade, ou abraçar esta causa hoje? Fará uma entrega total da tua vida para Cristo. Nós nos pautamos muito naquele versículo: entrega teu caminho ao Senhor, entrega teus problemas para Deus e tudo Ele fará. Mas agora, Bartimeu não entrega só os problemas, não entrega só o caminho, ele entrega toda a sua vida. Jesus te convida hoje, nesta noite, para que você possa viver melhor. Não se apegue nas coisas deste mundo, nos bens materiais. Tem um exemplo de Bartimeu: abra mão de tudo. A pérola de grande valor hoje é oferecida para você. Este tesouro escondido hoje é oferecido para você, meu querido e amado ouvinte. Só você pode tomar essa decisão, só você pode ter essa atitude. Aleluia, Jesus. Só você pode se posicionar de uma maneira que Cristo, aleluia, possa operar um milagre em tua vida e aqueles que estão à sua volta possam contemplar a tua fé. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em seu
coração. Eu te convido nesta noite, neste momento, para elevarmos um clamor diante de Deus. Te convido para ser perseverante. Te convido também para ser sensível. E quando alguém dizer, Ele te chama, você vai se colocar de pé e vai abrir mão, aleluia, daquilo que até hoje foi o teu amparo. Porque muitas vezes o nosso amparo foi um bom emprego. O nosso amparo foi uma conta gorda lá no banco. Aleluia. Nós temos que abrir mão das coisas materiais para enxergar, contemplar literalmente o invisível, segundo Hebreus 11. Assim como Bartimeu enxergou o invisível, Deus nos convida para vivermos o invisível, para trazer a existência aquilo que não existe ainda nas nossas vidas. Senhor Deus e Pai, Jesus, através desta mensagem, eu peço que o Senhor venha alvejar, meu Deus, o mais íntimo do coração do homem. Que nesta noite, Senhor, pessoas venham ter a fé despertada, venham ter a fé, Senhor, aleluia, acrescida, Pai, para que possa atingirem o alvo. Que o clamor do teu servo, da tua serva, não venha ser simplesmente uma vida de rotina costumeira, de dobrar o joelho, de pronunciar palavras diante do Pai, mas quando encerra a oração com um amém, a fé já não existe mais, porque muitas pessoas estão vivendo, Senhor, fé momentânea, fé em um momento, Deus, que só quando alguém está próximo a gente, nos emprestando um ombro amigo, nos dirigindo alguma palavra de conforto, então esta fé é alimentada. Porém, quando nós vivemos um silêncio, essa fé tem diminuída. Mas eu peço que o Senhor venha alicerçar a fé de pessoas, o Senhor venha tocar agora no íntimo de cada coração, papai, e acrescer essa fé de uma maneira tão linda, de uma forma tão maravilhosa, que multidões possam contemplar o teu mover, o teu agir, o teu operar, e esta fé, Jesus Cristo, que ainda na beira do caminho, machucada, pisada, meu Deus, perseguida, Senhor, abatida por palavras, ela possa crescer e florescer, e conseguir para Cristo, numa caminhada, no meio de uma multidão, e alcançar o objetivo. Que nesta noite a nossa fé venha abrir todo tipo de obstáculo, porque existem pessoas que estão dizendo que estão caminhando com Cristo, estão em volta de Cristo, mas ainda não creem, não tem uma fé, meu Deus, madura. Pessoas que ainda, papai, julga as nossas aparências, julga, Senhor, meu Deus, o momento que estamos vivendo, mas o Senhor, que é o autor e consumador da fé, aleluia, que não precisa aprovação do ser humano para operar nossa vida, porque o homem olha para a aparência, aleluia, mas o Senhor ainda continua olhando para o íntimo do nosso coração. Nesta noite está fazendo o convite, venha, Jesus te chama, entrega a tua vida para Ele, deposita a tua fé no pé de Cristo, porque nesta noite os céus estão abertos, e o Jesus que operou na vida de Zaqueu, de Bartimeu, Ele continua operando até hoje, consumou em Jerusalém, de braços abertos, dizendo, quem sabe, aleluia, ou dando a entender a mensagem de Mateus 11:28, dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Nesta noite eu te faço um convite, de deixa esta palavra, Jesus te chama, ponte de pé, tenha bom ânimo, porque a vitória virá, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus continue falando em vosso coração. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.